Bom dia! Esse vídeo é para auxiliar os usuários a fazer a pesquisa dos itens que deseja solicitar numa requisição de compras no catálogo de materiais do CIPAC, para ver se eles já estão cadastrados e, se não possuir o cadastro, como fazer a solicitação de cadastro de material no CIPAC. Nós iniciamos no site UFG.net com o login e a senha. Clicamos em administrativo, CIPAC, portal administrativo, que pode ser acessado por aqui ou por aqui, requisições, material/serviço, catálogo. Aqui eu posso consultar o material aqui ou em solicitar cadastro, tanto faz. Se eu clicar aqui, ele vem para essa parte de consulta de materiais, e se eu clicar na parte de baixo, vou lá, catálogo, solicitar cadastro, ele também vai na consulta de materiais, porque o sistema ele quer saber exatamente o que você precisa de cadastrar e se já não tem cadastro no sistema, né? Que no caso é no CIPAC. Então, tanto faz o caminho, ou em consulta de materiais ou em solicitar cadastro, ele vem para essa aba de consulta de materiais. Aqui a gente orienta a clicar sempre em denominação e fazer a sua pesquisa identificando o nome e uma característica modificadora do item que você deseja ver se tem cadastro ou não. Aqui a gente vai fazer alguns exemplos para ver se tem cadastro ou não. Por exemplo, estou precisando de fazer uma requisição de água mineral. Então, o nome característico é água e o nome modificador é mineral, porque poderia ser água desmineralizada. A que eu preciso é água mineral. Então, eu vou escrever água, que é o nome do material que eu preciso. Coloco o símbolo de percentagem e vou colocar o nome modificador, que no caso é mineral. E vou clicar Enter ou em buscar. Ele vai me dar aqui logo abaixo tudo que tiver cadastrado no sistema com essas duas palavras, água e mineral. Aqui, como desmineralizada tem mineral na palavra, então ele buscou também. Mas aí que eu vou ler as características dos itens que já estão cadastrados. E aqui eu vou ver, por exemplo, água mineral sem gás, copo descartável, 200 ml, lacrado, unidade. Quando eu clico no mais, ele me abre mais características, se tiver mais características desse produto. Deixa eu ver se algum desses aqui vai aparecer. Aqui, por exemplo, ó, água mineral sem gás, garrafão 20 litros. Essa aqui é a denominação, que geralmente quando tem muitas características na especificação é um resumo. E aqui é a especificação, onde tem todas as características, tá? Aqui, nessa coluna, é o código do material cadastrado no CIPAC. Nessa coluna é o CATMAT ou CATSER. Essa é a denominação, né? Na parte de cima a denominação, na parte de baixo a especificação, que você consulta clicando no mais e no menos. Aqui a unidade de fornecimento desses materiais já estão cadastrados, né? Aqui o grupo de material. Tá? A gente vai ver mais pra frente sobre grupo de material. Esse grupo de material é o 3007, que é o gênero de alimentação. E o cadastro do CIPAC do material, de qualquer material que é gênero de alimentação, ele sempre vai começar com o código 3007. Aí tem uma sequência de zeros e o número que ele está cadastrado, né? Então, esse é o 14º item cadastrado nesse grupo 3007, que é água mineral. Então, vamos supor que esse seja a água mineral que eu preciso de fazer minha requisição. Então, eu faço, é interessante quando a gente está consultando no CIPAC, os materiais que a gente precisa de fazer a requisição, a gente faz uma planilha constando o material, o código do CIPAC, a quantidade que eu vou precisar de fazer a requisição daquele item e o número do DFD. Aqui, vamos supor que seja essa água mineral que eu quero fazer requisição, eu venho aqui e vou copiar o código dela.
3007, uma sequência de 7 zeros e o número 14. Então, esse é o código do material do CIPAC para eu fazer a minha requisição, tá? Se não for nenhuma dessas águas minerais que estão cadastradas, ou a especificação estiver diferente, ou a unidade de fornecimento estiver diferente, eu venho aqui em solicitar cadastro de material, que aparece essa opção logo embaixo, tá vendo? Mas primeiro ele quer saber se isso já não está cadastrado. E aí eu clico aqui. Se for essa, ótimo, eu vou para o próximo item que eu preciso de pesquisar. Eu vou dar um exemplo aqui agora de um material químico, por exemplo, ácido, símbolo de percentagem, clorídrico. E vou clicar Enter ou buscar. Ele vai me dar uma lista de tudo que está cadastrado no CIPAC com essas duas palavras, ácido e clorídrico, tá vendo? Tudo que tem, ele me dá aqui. E aqui tem o código, CATMAT por CATSER, denominação. Aqui eu abro a especificação, se tiver mais coisas, igual esse tem, se tiver mais coisas na especificação do que na denominação, ele abre quando eu clico o mais e o menos, unidade de fornecimento e o grupo de material, que no caso aqui a gente está no grupo químico, né? Ácido clorídrico é um material químico, então tá no 3011, que é o material químico, e todos os códigos do CIPAC de ácido clorídrico vai estar começando com esse código 3011, tá? Eu tenho que observar, sempre quando eu for olhar se o cadastro do se o material cadastrado no CIPAC está exatamente como eu preciso. Ácido clorídrico, aspecto físico líquido, límpido, incolor, amarelado, fumegante, o peso molecular, se o peso molecular é exatamente como eu preciso, se a fórmula química é igual, o teor, a pureza, se é um tipo de reagente PA, ACS, ou se é só PA, ou se é só ACS, isso tudo diferencia o meu material. O número de referência química, outra coisa que diferencia muito o meu material é a unidade de fornecimento. Eu quero esse exatamente aqui, mas não quero como frasco de 1 litro, eu quero ele só como 1 litro, por exemplo, ou quero ele em ml, né? Então, se no CATMAT desse item me permitir cadastrar com ml e eu preciso dele de ml, ou com frasco com menos ml, se no CATMAT permitir, eu posso pedir o cadastro dele da forma que eu preciso, tá bom? Então, assim, a gente pede muita atenção nessa análise, né? Para ver se já tem cadastrado e se está exatamente como você precisa. Porque vamos supor que o que você precisa seja exatamente isso aqui, mas é só reagente PA, então é um outro produto. E se ele já não tiver cadastrado, você tem que pedir o cadastro dele, tá bom? Se o frasco que você precisa for com 200 ml, aqui tá 1 litro, então é diferente. E é importante você olhar também, por mais que já esteja cadastrado, se o valor corresponde realmente a isso mesmo na hora que você clica aqui. Na lupa, você abre melhor as especificações desse material. Então, abrindo aqui, tem o valor estimado. Então, esse ácido, um frasco com 1 litro, ele custa R$13, quando foi cadastrado. Você vê que o preço a última compra que ele teve foi de R$22,33. Às vezes você queira que a gente atualize esse preço, aí é só entrar em contato ou por e-mail ou no WhatsApp aqui no meu, no caso, e pedir pra gente alterar o valor desse material, tá? Mas se for mudar alguma especificação e já não estiver cadastrado no CIPAC, você tem que solicitar um cadastro desse material. Então, vamos supor que o ácido clorídrico que eu quero cadastrar não seja nenhum desses que já estão cadastrados. Eu vou clicar aqui embaixo em solicitar cadastro de material. Aqui ele vai me perguntar qual tipo de material que eu quero cadastrar. É um material permanente ou é um material de consumo? É que ele dá uns breves exemplos, né? Mas, assim, para resumir, material permanente é tudo aquilo que recebe um número de tombamento, tá? Que são equipamentos, né, móveis, enfim, veículos, e material de consumo não recebe número de tombamento, que são coisas, artigos de escritório, material de limpeza, enfim, tem uma série, né? Vamos supor, como eu tô querendo ácido clorídrico, é um material de consumo.
Então, eu vou clicar nele. Aqui ele me abre todos os códigos de grupos de materiais. Lembra que eu falei que o grupo de materiais são os 4 primeiros dígitos do código de material cadastrado no CIPAC. Então, o grupo de material ele tem só esses 4 primeiros dígitos. No caso, 3006 é alimentos para animais. 3008, animais para pesquisa e abate. Aí, assim sucessivamente, tá vendo? O nosso, eu já sei que é 3011, mas se eu não souber, eu vou procurar aqui, ou eu dou um Ctrl F e coloco químico, por exemplo. Se eu não souber o número do código, ó. Então, eu vou aqui e vou procurar. Aqui, 3011, material químico. Aqui ele já dá um breve resumo, tá? Do que é esse grupo 3011. Registra o valor das despesas, isso tem em todos eles, tá? Em todos os grupos tem esse resumo. Registra o valor das despesas com todos os elementos ou compostos químicos destinados ao fábrica de produtos químicos, análises laboratoriais, bem como aqueles destinados ao combate de pragas. Enfim, ele dá alguns exemplos. Ácidos, inseticidas, produtos químicos, tal. O que nós queremos é ácido, então entra aqui. Às vezes, se você não sabe qual grupo que é o ácido clorídrico, por exemplo, você pode dar um Ctrl F e clicar em ácido, por exemplo, digitar ácido. Olha lá, ele vai aparecer tudo que está como exemplo de ácido, mas como os exemplos são resumidos, às vezes não vai achar certinho e você vai ter que ir por alternativas, né, para ver qual é o grupo que se enquadra melhor no material que você precisa de cadastrar. Mas esses exemplos que ele dá ajuda muito a gente a saber. E quando a gente não sabe, vocês podem perguntar pra gente. Se a gente tiver alguma dúvida, a gente pede ajuda também pro pessoal, às vezes o DCF, enfim, que eles ajudam a gente nisso daqui. Porque esse código desse material é um código contábil do CIAF, tá bom? Então, o que eu quero é o material químico, cadastrar, e eu vou clicar aqui, ó, nessa setinha verde, que é selecionar grupo de material. Quando eu clico, ele me abre uma aba para eu preencher as informações para eu solicitar o cadastro desse material. Tudo que está de estrelinha azul é obrigatório eu preencher, tá bom? É o campo de preenchimento obrigatório. O que não tem, vocês não precisam de preencher, tipo sugestão de fornecedores, foto do material, orçamento, isso daqui não precisa de preencher, apenas o que é um campo obrigatório, que é onde está de estrelinha azul. Então, vamos lá, eu vou dar um breve resumo. Denominação, geralmente a gente coloca um resumo da especificação, quando a especificação é muito grande. Quando é uma especificação pequena, pode dar um Ctrl+C, Ctrl+V na denominação e na especificação. A gente pede atenção para não modificar o que você coloca na denominação para a especificação. Por exemplo, às vezes você coloca lá, eu vou dar um exemplo assim de uma coisa mais do nosso dia a dia, tá? Eu quero uma mesa de escritório com as dimensões retangular, formato retangular, bem resumido, tá? A especificação, só pra gente, a título de exemplo. Uma mesa de escritório, formato retangular, dimensões de 1,20 por 80, né? E por 75 centímetros de altura, por exemplo. Eu coloco isso lá na denominação. Já na especificação, eu coloco que essa mesa, ela tem 1,80 de largura por 80 por 75. Aí quando chega aqui pra gente, a gente não sabe se você quer uma mesa de 1,20 ou se é uma mesa de 1,80. Então, nunca mudar o que você escrever na especificação com a denominação. Sempre tem que ser a mesma coisa. O máximo que você faz é resumir. Vamos supor que na especificação, lógico que eu já estou resumindo, mas a especificação está lá. Mesa de escritório, formato retangular, dimensões 1,80 por 80 por 75. Na minha denominação, o máximo que eu posso fazer é colocar mesa de escritório, por exemplo, mesa, vírgula, escritório, por exemplo, tá bom? Eu não posso mudar o teor do material, da denominação para a especificação. Tá, explicado isso, vamos para a unidade de fornecimento, que é essa unidade de medida. Aqui já tem cadastrado várias unidades de fornecimento, tá bom? Essa unidade de fornecimento aqui de medida tem que ser igual à do código CATMAT que você for informar. O valor estimado, geralmente quando você pede o cadastro de material, às vezes você já tem a cotação desse material.
e aí você pode colocar aqui o valor que você tem na contação desse material. Se você ainda não tiver esse valor, você tem que fazer uma busca ou com o fornecedor, ou na internet, ou no painel de preços, né, no Compras Gov lá no banco de preços, enfim, para saber o valor estimado desse produto na unidade de fornecimento que você está pedindo o cadastro, tá? Tem que atentar a isso também. Aqui é o código CATMAT/CATSER, eu vou explicar como que a gente procura isso. E aqui é a aplicação do material e a finalidade dele, tá? Então, vamos lá. Eu fiz aqui uma planilha de 2 materiais que nós vamos pedir o cadastro. Então, eu quero cadastrar esse ácido clorídrico, né? Eu já fiz previamente, então tem todas as especificações, o CATMAT, unidade e o valor. E aí, eu vou lá e eu vou ensinar vocês como procurar o CATMAT ou o CATSER. Você vai no Google digitar CATMAT, apertar Enter e ele vai vir aqui, ó, catálogocomprasgov.br. Você clica, ele te abre a página do Compras Gov na parte de catálogo. Aqui você pode digitar tanto o código quanto as especificações do material que você está procurando. Se você já tiver o código e quiser só consultar se ele ainda está ativo, se é realmente o que você precisa, você pode digitar. Vou só colocar aqui como exemplo: 347337, só para vocês verem. 347337. Clica Enter e ele vai te dar aqui o cadastro desse material, né? Aqui ele me fala a unidade de fornecimento, tá? Então, esse ácido clorídrico pode ser cadastrado lá no CIPAC com essas unidades de fornecimento: grama, litro, miligrama e mililitro. Vamos supor que você fala assim: nossa, mas o que eu quero cadastrar é um frasco de 250 ml. Não tem como cadastrar. Aí a gente tem que cadastrar como ml e você colocar o valor como ml. E se você precisa só de um frasco, por exemplo, de 250 ml, você vai pedir, na hora de fazer a requisição, que já foi cadastrado esse item como ml, em vez de você pedir você vai pedir 250, que na unidade de fornecimento vai estar ml, então você vai estar pedindo 250 ml desse ácido clorídrico, tá bom? Mesma coisa quando for grama, litro, mililitro, enfim, tá? Porque a gente tem que cadastrar no CIPAC a unidade de fornecimento exatamente igual a que está aqui no CATMAT, tá bom? No CATMAT que vocês vão fornecer. Aqui fala todas as especificações desse ácido clorídrico, que é o que a gente quer cadastrar, tá? Então, eu posso dar um Ctrl+C, Ctrl+V nele, e a gente pede o cadastro tudo em letra maiúscula. Então, eu já salvei aqui em letra maiúscula. Eu vou vir aqui em especificação e vou dar um Ctrl+V. E aqui eu vou colocar, aqui ele me transformou, não sei por que, algumas coisas, né? Mas vamos lá. Ácido clorídrico, sempre no início aqui, mas vocês não se preocupem com essa formatação, que chegando aqui eu vou ajustar isso, tá? Mas sempre entre o nome e o denominador, a gente não usa preposição e a gente separa ele entre vírgulas. Então, ácido, vírgula, clorídrico, mas vocês não precisam se preocupar, isso que chegando aqui a gente arruma. Aspecto físico líquido, incolor, tal. Ele transformou os as em alguma coisa aqui. Peso molecular, fórmula química, aqui. Tá repetindo uma palavra, não precisa de repetir. Teor mínimo de 33%, característica adicional. Eu não preciso ter essa palavra, mas enfim, se vocês quiserem só dar o Ctrl+C, Ctrl+V, a gente arruma aqui, não tem problema. Reagente PA, número de referência química, CAS, tal. Pronto. Como eu disse, a denominação é um resumo da especificação. Quando chega aqui, a gente resume esse material. Então, eu já vou colocar ele lá resumido, dentro das formatações que a gente segue. Aqui eu tiro essa informação.
Pronto. Aqui na unidade de fornecimento, lá na minha planilha, eu coloquei que eu quero isso na unidade de medida litro. Então, eu venho aqui e vou ou digitar ou procurar litro. Tanto faz. Se vocês quiserem, pode descer assim e procurar, mas pode digitar também. O valor estimado, meu valor estimado para 1 litro desse ácido clorídrico é de R$40. Então, coloquei lá. E o Catmate barra Catser, o meu código Catmate é esse, 347337. Eu posso copiar e colar ele aqui. E a aplicação, vamos colocar aqui que é análises químicas. Pronto, você vai colocar qual que é a finalidade para você. Aqui para mim é isso, né? E aí eu preenchi tudo, eu vou clicar aqui em solicitar cadastro. Aqui ele vai me dar um resumo da minha solicitação e vai colocar o número e o ano dessa solicitação. Então o número dela é a 150/2025. E aqui ele fala, ó, pedido efetuado com sucesso, tá? Se você tiver mais curiosidade, né, sobre esse grupo de material, quiser consultar melhor, não ficar só lá dentro da página do CIPAC, você pode vir em diretoria de compras, né, DECOM FG, clica. Aqui você vem na aba compras, como cadastrar requisições de material, manual do CIPAC. Clica aqui. Ele vai te abrir uma aba com várias coisas e aqui tem assim, ó, consultar o enquadramento da natureza de despesa do objeto. Você clicando aqui, ele vai te abrir uma lista com todos os códigos, que lembra que eu te falei que os grupos de materiais das naturezas de despesa são códigos contábeis, código contábil do CIAP. Então, ele vai te abrir todos esses códigos, tá? Quando for, só a título de curiosidade, material de consumo, sempre vai começar com 3090. Vamos dar um Ctrl F. 30.90. Deixa eu ver onde a gente vai procurar aqui agora. Ponto 30. Não, acho que é 33, desculpa. 33.90.30. Isso. Aqui, ó. O material de consumo, ele começa com esse código, 3390.30. O que a gente, aí ele começa, né? O primeiro material de consumo aqui é o combustíveis e lubrificantes automotivos, que é o 3390.3001. Lá no CIPAC, a gente só usa esses 4 últimos números, que é o código do grupo de material. Então, o grupo de material 3001 é combustíveis e lubrificantes automotivos, tá? E assim sucessivamente, 3002, 3003, vamos para um que a gente usa mais, 3007, gêneros de alimentação, 3009, material farmacológico, 3010, material odontológico, 3011, material químico, 3016, material de expediente, tudo que tá vermelho é material de TIC, tá? Material de TIC tá de vermelhinho. Material de cama, mesa e banho é o 3020, 3021, copa e cozinha, 3022, material de limpeza, tô citando os que a gente usa mais, né? Material eletrônico 3026, material para manutenção de bens imóveis é 3024 e para bens móveis 3025 e assim sucessivamente. Material de proteção e segurança 3028, o laboratorial é o 3035, hospitalar é o 3036, enfim, todos esses que tem desse código 339030 é material de consumo. E era isso que eu estava falando no início. Sempre que lá no CIPAC começar com o grupo com o número 30, é um material de consumo. Quando começar com o número 52, é um material permanente. Deixa eu ver se eu sei o de material permanente. Aqui, ó. O código do material
material permanente é o 449052 ponto, aí vem 02 aeronaves, 04 aparelho de medição e orientação. Lá no CIPAC nós usamos também só os 4 últimos números. Então o grupo 5204 é para material permanente e é para aparelho de medição e orientação. 5206 é aparelho e equipamento de comunicação. Esse aqui a gente usa muito, ó. 5208 aparelho, equipamento, utensílio médico, odontológico, laboratorial e hospitalar. E aqui tem alguns exemplos da mesma forma que tem lá no CIPAC. Inclusive o resumo e essa especificação do CIPAC é copiado daqui. Então, porque aqui tem mais coisas, né? Tem coisa de serviço, né? Nesse documento. E aqui o que está de vermelho é material de TIC. Lá no CIPAC a gente não tem essa diferenciação. Então, esse aqui serve para consulta também de vocês desse grupo de material, que é essa natureza de despesa. Agora, voltando aqui no CATMAT, lá do Compras Gov, para eu explicar um pouco melhor como que faz a consulta aqui. Essa consulta aqui eu fui pelo código, mas vamos supor que eu não tenho o código dele, né? Então eu vou digitar ácido clorídrico. Vou apertar Enter ou na lupinha, tanto faz. Aqui ele vai me dar uma série de coisas, tá? E aqui tem as classes, que são filtros, né? Aqui são filtros pra gente procurar o material. Aqui tá muito claro que o ácido clorídrico é esse primeiro, mas vamos supor que não fosse e eu sei que é um produto químico. Eu clicaria aqui nesse filtro. Tá vendo? Ele deu uma filtrada. Mas aqui tá bem claro o ácido clorídrico. Aqui eu venho aqui em selecionar. Ele vai me dar todos os CATMATs cadastrados para ácido clorídrico e as especificações de cada um deles, tá bom? Aquele que nós pedimos cadastro é esse aqui, ó. 347337. E aqui tem todos os tipos de ácido clorídrico cadastrado, tá bom? E aqui tem as opções de unidade de fornecimento, que é aquilo que a gente já passou, que só pode ser cadastrado, nesse caso, qualquer um desses CATMATs, em grama, litro, miligrama ou mililitro, tá bom? Vamos supor que você quer um ácido clorídrico, mas não tenha exatamente as especificações que estão aqui nesse cadastro. E isso pode ser para qualquer coisa que você for procurar o CATMAT. Principalmente quando é material, equipamento, às vezes não vai seguir a especificação que você precisa, né? Porque a especificação que você precisa não tem cadastrado aqui no CIPAC. Quando isso acontecer, você vai procurar um código CATMAT que mais se aproxima ao material ou equipamento ou serviço que você deseja cadastrar, tá bom? E aí a gente chama isso de um CATMAT similar. Não é exatamente o CATMAT que você precisa, né? Não está com as especificações exatas como você precisa, mas está bem parecido. Vamos dar um exemplo aqui, que o ácido clorídrico que você quer seja esse, mas além de reagente ACS, o seu também é reagente PA. Então, você vai usar esse código CATMAT, mas na hora que você for pedir o cadastro desse ácido clorídrico, você vai colocar lá no CIPAC que o ácido clorídrico que você quer tem todas essas características, você vai digitar tudo isso lá, e além de reagente ACS, você vai colocar vírgula PA, P.A, tá bom? E assim com todas as coisas que você for cadastrar. Se tem alguma coisa diferente, você não achou exatamente o CATMAT com as especificações que você quer, você pega o CATMAT que mais se aproxima, mas na hora de pedir o cadastro no CIPAC, você tem que especificar com todas as características do que você precisa, porque senão vai chegar um produto diferente do que você precisa, e foi o que você pediu o cadastro, né? Então, o CATMAT pode ser parecido, se você não encontrar exatamente igual, porém a especificação do material que você precisa de ter ele na sua unidade tem que ser exatamente igual ao que você precisa, tá bom? Se tiver diferente daqui, você tem que pedir igual, com as especificações que você precisa, tá? E isso, às vezes, dá problema, por exemplo, você pediu lá um carrinho e ele chegou um carrinho
com tamanho pequeno e você queria um carrinho grande, falando um carrinho de brinquedo mesmo. Então, às vezes foi mal especificado, né? Você não colocou as dimensões aproximadas ou exatas daquele carrinho que você precisa. O material, vamos supor que veio um plástico muito inferior, que vai estragar rápido. Então, quanto melhor a especificação do material, melhor vai ser mais eficiência na hora que você receber esse produto, né? Então, quanto melhor especificado, melhor vai ser a compra desse material seu, vai chegar exatamente como você quer. E por isso que a gente pede para vocês não resumirem nas especificações e colocar a unidade de fornecimento. Não, por exemplo, às vezes chega aqui pra gente, assim, por exemplo, ácido clorídrico 37%, 36,46 ACS, por exemplo, totalmente resumido. Não, você tem que especificar tudo. Que 37% é o teor mínimo, que 36,46 é o peso molecular e 36,46 é a unidade de medida desse peso molecular, que é gramas por mol, por exemplo, né? Às vezes chega assim um pedido de cadastro de balança, por exemplo, só que não vem vem a capacidade de peso 30 o quê? Microgramas, gramas, quilos, toneladas, né? Porque eu posso ter uma balança com todas essas capacidades de peso. Então, não vem a unidade de medida dessa medida que eu tô falando, né? Dessa capacidade de quilos, por exemplo, de gramatura, que ela tem capacidade no caso da balança. Então, chega direto, coisas assim pra gente. Então, eu tenho que entrar em contato com quem pediu para saber qual é essa capacidade de peso, é em gramas, é em microgramas. Então, quando você usar a unidade de fornecimento, coloca ela. Se é grama, se é litro, se é quilo, e fala o que é. Às vezes vem só assim, 30 quilos. O que é 30 quilos? É o peso da balança ou é a capacidade de pesagem dela? Então, escrever, não resumir. Capacidade de pesagem da balança, ou então basta colocar capacidade 30 quilos. E se for o peso da balança, colocar peso 30 quilos, por exemplo, né? Só nível de exemplos que a gente está falando aqui. Então, quanto melhor a especificação do produto que você quer, melhor vai ser, ele vai chegar como você realmente quer, como você realmente cadastrou lá, tá bom? Então, aqui você faz a pesquisa assim, ou pelo código ou pelo nome. Se eu colocar só ácido, ele vai me dar vários ácidos, tá vendo? E aí tem várias páginas, tá vendo? De ácidos cadastrados. E assim sucessivamente. Vou colocar, por exemplo, mesa e vou colocar Inter, por exemplo. E dá várias mesas. E aqui eu posso dar uma filtrada, ó. Vamos supor que eu quero um mobiliário, ó. Mobiliário diversos e acessórios. Ou mobiliário para o escritório. Vou clicar nesse. Aí ele dá uma filtrada, tá vendo? Aí vamos supor que a mesa que eu quero é uma mesa de escritório. Aí eu venho aqui. Mas se eu já digitar mesa escritório, ele já vem filtrado, ó. Escritório. Aí eu clico. Ele já vai direto em mesa de escritório. E aí ele vai me dar umas opções. Ah, mas eu não tenho nenhuma exatamente como eu quero. Eu pego o código de material, vamos supor que essa aqui mais se aproxima, eu copio esse código de material, que é o CATMAT, coloco lá na solicitação de cadastro, mas a especificação eu vou colocar a minha especificação, que às vezes a largura ou a profundidade ou a altura tá diferente, às vezes é só a cor que tá diferente, às vezes é a espessura ou às vezes é o material, mas é a que mais se aproxima, eu uso esse código, mas a especificação eu coloco exatamente a que eu quero lá. Eu coloquei mais um exemplo para a gente cadastrar, que é essa caneta esferográfica. Então vamos lá, eu posso vir aqui, já consultar o CATMAT que eu quero dela, então eu coloco caneta esferográfica, ele já me deu aqui. Ó, ele vai me dar todas as opções. Eu vim aqui, procurei a que mais me atende. Se for exatamente a especificação como eu quero, eu já posso pedir o cadastro. Interessante que aqui abriu, ó, as possíveis naturezas de despesa para esse material caneta esferográfica. A gente sempre observa primeiro a primeira, 33,90, 30,16. Lembra que eu falei que a gente usa só os 4 últimos números?
3016, que lá no código de materiais de despesa, se eu colocar aqui 30.16, vai me retornar material de expediente, né? Vamos supor que eu não sei qual é o grupo de caneta, eu posso escrever aqui caneta. Se dentro dos exemplos ele tem, ele vai me dar aqui, ó, caneta, né? Aqui também tem o material, que no caso aqui é um serviço, né? Material para divulgação, canetas, tá vendo? Então, ele vai retornar tudo que tem caneta aqui nesse material da nota de despesa. Então, caneta é no grupo 3016, que é material de expediente e é um material de consumo, né? Então, lá no CPAC de novo. Portal administrativo, requisições, material / serviço, catálogo, tanto faz em consultar ou em solicitar. Eu já vou em solicitar, que ele já me abre a opção solicitar cadastro. Aqui ele abre a consulta de materiais, eu vou digitar aqui para ver se já tem essa caneta que eu quero cadastrada, mas eu já consultei e não tem. Vamos lá, caneta, símbolo de porcentagem para melhorar e refinar minha busca esferográfica, que eu já tinha pesquisado, então já tá aqui. Aperto Enter ou buscar, tanto faz. Ele vai buscar. Então, ele vai me listar aqui tudo que tem caneta esferográfica cadastrado. Aqui apareceu umas bolinhas coloridas e eu peguei esse de propósito. Tudo que tem na bolinha azul, que aqui tem esses dois de bolinha azul, esses dois códigos cadastrados, é que está presente em um almoxarifado, ou seja, tem estoque desse item no almoxarifado. Esse aqui, por exemplo, se eu venho na lupa, ele me fala até a quantidade que tem e qual almoxarifado que tá. Aqui, ó. No almoxarifado da MP Goiânia, eu tenho 35.834 unidades dessa caneta, né? E aí eu posso ir lá e pedir dentro do almoxarifado essa caneta, se for a que eu preciso, por exemplo, né? Só para vocês verem. O que tem bolinha verde, aqui tá a legendinha, ó. Presente um processo de compras ativo. Então, eu posso consultar em qual processo está, por exemplo. Então, ele está nesse processo de compras aqui, tá? Enfim, só a título de curiosidade. Mas vamos lá. Eu procurei aqui, lembra que no mais eu abro as especificações melhor de cada produto quando elas estiverem melhor cadastradas nas especificações, né? Às vezes não, às vezes tá igual na denominação e não abre mais coisas. Mas eu vim, olhei tudo aqui, não tinha a que eu queria, tá? Aí eu venho aqui e vou em solicitar cadastro de material. Material permanente ou de consumo. Mais uma vez, material de consumo. E eu venho aqui. Eu já sei que o grupo dela é o 3016, que é o material... Opa, tô errado aqui. 3016, que é o material de expediente. Aqui vai ter... igual está lá naquele material de natureza de despesa, tem aqui nos exemplos caneta. Cadê? Aqui, ó, caneta, né? Então, o grupo que eu quero é o 3016, material de expediente. Eu venho aqui e clico, selecionar grupo de material. Vamos lá. Aqui ele vai me dar as especificações para eu preencher. Mais uma vez, tudo que tá de azul, eu vou colocar vou preencher e depois eu vou solicitar cadastro. Aqui eu já tinha deixado salvo. Então, eu vou colocar aqui as especificações. Olha que engraçado, veio de novo. Caneta esferográfica, material termoplástico, quantidade de carga. Posso colocar uma carga, em vez de colocar quantidade de carga, uma carga. Uma carga, material da ponta. É latão com esfera de tungstênio. Tipo de escrita é fina. Então, eu posso tirar a palavra tipo,
coloco só escrita fina. A cor da tinta é azul. A gente não precisa de colocar essa palavra características adicionais, a gente só cita o que é. Corpo sextavado, com respiro, tampa removível, ventilada. Pronto. Então, eu posso resumir isso e colocar na denominação, ou eu posso copiar e colar, porque não tá uma especificação tão grande, tá bom? Mas aí vai, na hora que chega aqui, a gente dá uma analisada nisso e a gente coloca como melhor a gente achar, tá bom? Caneta esferográfica. Uma característica, vou pegar uma característica aqui, é o material termoplástico. E vou dar um Ctrl F aqui só para eu achar esse catmate, tá? Termoplástico. É essa daqui, ó. Tá? Então, o catmate é esse aqui, na verdade, ó. Eu venho aqui, copio e colo ele aqui, tá? Aí, agora fica faltando o valor e a unidade de medida. Eu venho aqui e vou olhar quais as unidades de fornecimento para esse catmate de caneta esferográfica o catálogo de materiais do Compras Gov me permite cadastrar. Então, eu posso cadastrar ele caixa 12 unidades. Na verdade, todas as canetas esferográficas são essas unidades de fornecimento só. Caixa com 12 unidades, caixa com 25 unidades, caixa com 50 unidades, caixa com 1.200 unidades ou somente unidade. Ah, eu quero caixa com 50 unidades. Então, tem essa opção aqui e eu vou colocar aqui, ó, unidade de fornecimento, caixa. Aqui na frente da especificação, eu vou pôr um tracinho e colocar com quantas unidades tem. Sempre quando a unidade de fornecimento for pacote, embalagem, caixa, sempre quando for assim, eu tenho que descrever na especificação e na denominação com quanto que tem frasco, se é com 1 ml, 100 ml, 200 ml, né, 500 ml, caixa com, igual ali, tinha 12 unidades, 20, 50, pacote com 1 quilo, sabe assim? Sempre quando for uma embalagem, e seja essa embalagem o que for, caixa, frasco, enfim, pacote, eu tenho que descrever com quantas unidades tem, ou com quantos litros, ml, enfim, tá? Então, aqui no meu caso é caixa com 50 unidades. Pronto, eu copio e colo lá para denominação também. Aí, qual o valor disso? Eu não pesquisei, mas vamos supor, vamos olhar aqui no Google. Caneta esferográfica azul. Aqui. Vamos ver se é com 50 unidades. R$50 unidades. Então, ela custa R$45,90 e eu ia chutar R$50. Então, vamos lá colocar R$45,90. Qual a aplicação e materialidade desse objeto? Vou colocar aqui material de escritório. Escrever. Pronto. Então, eu venho aqui, já preenchi todos os campos, vou clicar em solicitar cadastro. E anoto o número do pedido, 151/2025. E pronto. Aí, quando vai chegar aqui pra gente, aqui na CAP, na DECOM, eu que sou responsável por cadastrar, na minha ausência outras pessoas cadastram, mas vai chegar, eu vou analisar, se tiver alguma... se tiver já cadastrado, eu vou enviar o código que já está cadastrado, o material. Se tiver faltando alguma coisa, eu vou entrar em contato. Enfim, se o catmate estiver inativado, eu vou entrar em contato para procurar outro. Se a unidade de fornecimento não tiver ela lá no catmate, eu vou entrar em contato. Sempre eu vou entrar em contato. Quando eu não tenho ou telefone, quando eu não consigo entrar em contato com o telefone ou pelo WhatsApp, eu retorno esse material e vai chegar essa devolução desse cadastro aí para vocês e vai estar a explicação o que é que eu preciso, tá? Aí vocês me devolvem pedindo o cadastro de novo. E para você consultar esses cadastros que vocês fizeram, vocês vêm em portal administrativo, material/serviço,
catálogo, acompanhar a solicitação de cadastro de material. Aqui o número, por isso que é importante, né, anotar o número. Vamos ver a 150 que nós fizemos e colocar buscar. Aqui. Ela tá com status enviada, porque ela não foi cadastrada aqui. Quando ela já tiver sido cadastrada, vocês recebem a notificação e o código que ela foi cadastrada, tá bom? Que só tem o pedido, no caso. E a outra que nós fizemos foi a 151. Eu aperto Enter ou buscar, tanto faz. Aqui, ó, caneta esferográfica, tal. E aqui tem todos os detalhes do seu pedido de cadastro. E o status da solicitação tá enviada, porque ela ainda não foi cadastrada. Se eu tiver negado, ela vai estar com status negada e na lupinha você vai poder ver por que ela foi negada. E quando eu nego, eu já coloco o código aqui com o material que já tem cadastro, no caso no CIPAC. Quando eu enviei, porque eu não tenho contato da pessoa com alguma dúvida, vai ter aqui também, na hora que você vai na lupa, ela vai estar com status devolvida e aqui vai ter o porquê que eu devolvi. Geralmente eu coloco meu telefone de contato quando é muita coisa, que aí a gente entra em contato pelo WhatsApp, mas eu sempre mando o porquê que eu estou devolvendo. Ou é CATMAT, unidade de fornecimento, ou pouca especificação, mal especificado, ou faltando, né, unidade de medida, enfim, eu explico o que é. Você pode me retornar por aqui mesmo, ou a gente fala pelo WhatsApp, você me fala e eu me devolve que eu adequo e cadastro para vocês, tá bom? É isso. Boa sorte para todos. Até mais.